E para Deus, que tinha tudo, prosperidade, foi ele se esvaziar, né? E é isso que eu creio que aconteceu um pouco esse ano, e eu creio que é isso que Deus quer fazer de novo na nossa vida. Não é trazer algo diferente no sentido de a gente acumular mais nesse próximo ano, mas é no sentido de a gente ter mais para dar, né? E eu queria então abrir para alguns testemunhos, né? Boa tarde. Assim, o que eu tenho para compartilhar, que Deus nos deu esse ano, foi muitas coisas grandes. Uma das coisas foi a nossa casa, que Deus nos deu esse ano. A segunda coisa foi que eu terminei meus estudos. Outra coisa foi a vida do Nicolas. Então, assim, eu estou muito alegre. E tenho muita gratidão no meu coração, porque Deus foi muito grandioso. A gente mudou. A nossa casa estava só no tijolo. E a gente não tinha expectativa nenhuma. Com o nascimento do Nicolas, a casa está pronta. E foi em 6 meses, a gente conseguiu terminar a nossa casa. Está pintada, está toda arrumadinha. Graças a Deus por isso. E a gente pôde ter o Nicolas com mais conforto, vamos dizer assim, né? E assim, eu quero agradecer muito a cada um de vocês que são parte da nossa família. Eu estou muito feliz. E também outra coisa que Deus tem nos dado, Ele tem dado uma oportunidade para o Ismael mudar de profissão. Ele fez um curso de fotografia, vai fazer mais outro. Esse ano foi um ano assim, de muita conquista. E eu estou muito grato mesmo a Deus por tudo que Ele tem feito. E sei que Ele vai fazer muito mais. Obrigado, Kelinha. Em relação a isso, assim, que a gente viu muito estar perto do Ismael, é um crescimento muito grande na vida dele também, né? Assim, uma maturidade muito grande. O Ismael, ele se entrega muito e dá muito ao que Deus coloca na mão dele. Então, o trabalho dele lá, ele nunca se conformou, né? Assim, ele começou como motoqueiro lá, entregador, e aí já fez o curso de logística. Então, lá ele coordena a logística. Mas ele não para de sonhar. Isso só sinaliza, porque isso é só a parte profissional, financeira. Mas a gente vê que ele agora é conselheiro aqui no Garavelo. A igreja fica limpa por causa dele. Assim, ele resolveu assumir esse serviço também, né? Então, tudo que a gente estuda na Bíblia, né, na parte de serviço, de humildade, de disposição, de querer crescer em Cristo, o Ismael está querendo experimentar. Então, assim, tudo que Deus dá para nós é para servir. E isso é o que a gente vê na vida da Kelinha e do Ismael, né? São profissões que eles estão procurando para servir. A Kelinha, técnica em nutrição, já se dispôs como a primeira assim, funcionária da creche que nós estamos sonhando. Então, assim, são práticas, né? O evangelho prático. E nós estamos felizes demais com a família deles, né? A Lucinês também quer dar um testemunho, né, Lucinês? Então pode vir, fica à vontade, tá? Boa tarde. O meu testemunho é que aconteceu umas coisas na minha vida, muito triste, eu sofri muito, meu filho foi para o abrigo 4, eu só fiquei com um bebezinho. Aí sofri muito, mas eles saíram e eu tenho muito a agradecer, estou muito feliz por isso. Amém. Então, na vida da Lucinês, a gente viu essa restauração familiar. E nós cremos, sim, que o maior benefício que nós temos é a salvação, o perdão dos nossos pecados. Mas Cristo nunca negligenciou nenhuma necessidade nossa, né? E nós cremos, sim, que é impossível, por exemplo, a vida da Lucinês estar aqui e passar qualquer falta, assim. Amém? Não só a vida dela, quem quer se inserir em Cristo, nunca mais vai sentir falta de nada. E não é só porque Jesus vai aparecer para ela e vai dar lá uma cesta básica. É porque nós somos o corpo de Cristo, assim. Então,
nós somos membros um dos outros. Então, o dia que lá na casa dela ela passar falta, nós estamos doentes. Pode até estar estragando comida da nossa casa, mas nós estamos pior do que ela. Porque ela pode estar sentindo falta de algo físico. Nós estamos indo para um caminho de morte, de egoísmo, né? Então, nós cremos que a vida dela, essa restauração, o juizado não queria que as meninas fossem para lá sem uma estrutura. E Deus está transformando nossas vidas para a gente se inclinar para a realidade da vida dela. Então, ninguém aqui está negligenciando. Todo mundo está repartindo os móveis com ela. E a gente quer para esse ano, não só a família da Lucinês cada dia mais forte, mas que todos nós nos fortaleçamos nesse doar. Tá? E venha muito mais famílias, né? Ela teve o privilégio de ser primeira, assim, que recebeu, mas nós queremos e cremos que Deus tem mais. Não para dar para nós, né? Mas para a gente dar. E com certeza a vida da Lucinês já tem sido isso, né? O Bruno já está aprendendo a tocar bateria para servir. Nós já estamos querendo enviar 2 filhinhos para uma viagem missionária. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Se alguém tem mais alguma vitória, eu queria compartilhar só 2, assim, minha, e antes de orarmos, você pode compartilhar a sua. Esse ano nós também engravidamos. A nossa filhinha teve uma doença grave no coraçãozinho, que talvez tinha que passar por uma cirurgia cardíaca. E nós confiamos em Deus, assim, nós não exigimos nada de Deus. Nós agradecemos todo o tempo pela vida dela. E a gente esperava, às vezes, que ela nem sobrevivesse assim, ao período neonatal, que são os primeiros 28 dias. A gente estava tranquilo. Mas Deus, antes de qualquer cirurgia de homem, né, o coraçãozinho dela fechou, como um processo assim, de Deus mesmo na vida dela. Isso a gente tem muito a agradecer. Ela é uma menina maravilhosa, gordinha, linda. Outra coisa que aconteceu também foi um acidente muito grave comigo, que todas as pessoas que viram o acidente falavam que não tinha jeito de eu escapar. Mas é interessante que eu vejo isso como uma bênção. Com certeza isso é uma bênção. Só que é mais do que a bênção de eu ter minha vida, assim. É a bênção de Deus querer me usar. E eu creio que é isso que Deus tem para mim e para nós, assim. É isso que eu estou entendendo de evangelho, né? Que Deus não quer preservar a nossa vida para a gente viver muito, mas para a gente viver para Ele, viver bem. Isso até a medicina está falando, tá? Que ninguém tem que viver muito só, tem que viver bem, porque senão às vezes você fica 30, 40 anos entregue lá, o diabetes, a pressão alta, acamado, avecesado, com derrame lá, paralisado. E Deus tem algo mais para a vida da gente. Mais do que a paralisia, do que só ficar sendo nutrido. Deus quer nos usar e quer me usar. E eu tenho certeza que é só por isso que eu estou vivo. Que é para eu ser usado na vida da Luíne, da Letícia, da Luísa e na vida de vocês. Então eu queria agradecer por isso. E eu queria dispor o microfone para alguém mais repartir alguma coisa que aconteceu. Tá? Carlão. Irmãos, graças e paz. Queridos, o que eu tenho para compartilhar assim, esse ano foi um ano muito... Eu estava até falando com o Ismael agora há pouco, assim, um ano muito complicado, muito difícil financeiramente falando. Tem sido ainda, né? Mas o choro dura a noite, a alegria vem ao amanhecer, né? Mas Deus, assim, Deus nos acrescenta, nos dá muito mais daquilo que a gente pede, imagina ou pensa. Deus tem acrescentado assim um tesouro que eu quero assim levar, quero, né, agradecer a Deus, assim, um coração grato mesmo, que isso tem sido muito bom, que é amigos. Deus tem acrescentado na minha vida amigos, e isso é muito mais daquilo que a gente, né, pensa, quer palpar, que muitas vezes é o material, é o financeiro, porque de certa forma isso acaba nos afligindo um pouco, nos deixa angustiado. Mas tem sido muito bom. Eu tenho, assim, de um ano para cá, nesse ano, eu tenho convivido com pessoas, tenho aprendido a amar pessoas, se relacionar, repartir. E sou grato a Deus, assim, apesar desse ano difícil na minha área profissional, mas Deus acrescentou amigos, e isso é muito mais importante, muito mais importante. E para finalizar, assim, como chave de ouro o ano, eu me casei dia 10, agora de dezembro, né, assim, e nossa casa está aberta,
Nossa casa está aberta para receber mesmo, para compartilhar, que seja uma casa de oração mesmo. Quem sabe aí um pequeno grupo do Garavelo, enfim, né? Eu creio que será um ano diferente, um ano assim de grandes conquistas, porque Deus tem muito mais para nós. Amém? É isso. Amém. Eu quero falar duas coisas rápidas assim, que aconteceu esse ano, que o almoço está pronto, ali, parece. Uma das coisas foi na área profissional. A gente teve um milagre, né, lá em casa, assim, num concurso que eu prestei. E a ideia de fazer o concurso, quando a gente buscou de Deus, não era somar mais, mas era assim, ter uma condição melhor para ter mais tempo para doar para as pessoas, para o ministério, né, dos jovens. E Deus me trouxe uma palavra no coração assim que marcou minha vida, que é a palavra de Isaías 40:31, que fala que até os jovens cansam, tropeçam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas como águia, né? E essa palavra, na hora que ele me deu essa palavra na esteira, eu comecei até a chorar lá. Eu falei para a Alana, assim, foi muito forte isso no meu coração, sabe? Eu falei, amém. Então vai ser por Deus mesmo. E eu resumindo a história, as etapas, um ficou no exame médico, o outro ficou no psicotécnico e eu fiquei em quinto. E fomos para o teste físico. Na semana do teste físico, meu melhor tempo era 12 minutos e meio, 12 minutos e 28. E assim, morrendo, correndo 8 horas da manhã, fresquinho, nublado, eu consegui fazer em 12 e 28. E o Marquinhos, não, Eudinho, vai dar certo, fica tranquilo. E na prova eu fiz em 11 e 55, sabe? Fiquei uns 20 minutos para recuperar lá, assim, deitado lá no chão. Mas deu certo, sabe? E 2 não conseguiram fazer, eu fiquei em terceiro. E consegui, e Deus me deu essa graça, sabe, da gente conseguir esse concurso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus deu essa oportunidade justamente para ter mais tempo, a gente estar com pessoas. E outro testemunho, acho que é justamente isso. Assim, no segundo semestre, eu estava estudando muito para o final da residência, e a gente foi para o acampamento, e a gente estava assim, querendo envolver mais, sabe, abrir mais, dedicar mais tempo mesmo, e à medida que a gente foi abrindo, Deus foi acrescentando, sabe? Então a gente começou um pequeno grupo de adolescentes, depois disso o Marcão pediu para a gente estar ajudando na frente dos jovens, e Deus só tem acrescentado, e é isso mesmo, sabe? Eu acho que quanto mais a gente se dispor, mais Deus vai acrescentar em qualquer área, né? E o que a gente quer, precisando de 2011, é dedicar, sabe? É estar com o coração, a casa aberta e ter tempo mesmo para as pessoas. Amém? Bom, não podia deixar de falar, né? Assim, esse ano foi um ano muito diferente na minha vida, um ano assim de muita conquista, graças a Deus, porque esses últimos 3 anos, desde a separação, assim, foram várias fases, né? As primeiras fases muito em função da separação, né? E desde que o Heitor nasceu, assim, mudaram muitas coisas, né? Foram várias rotinas, várias fases. E esse ano foi um ano assim que eu pude conquistar mais coisas, né? No início, o primeiro ano, eu fiquei por conta dele, assim, tranquei várias matérias na faculdade, deveria formar, não formei, porque eu fui fazendo devagar, né? Esse ano eu consegui formar. Trabalho a mesma coisa. Quando ele estava prestes a fazer 1 aninho, eu já comecei a preocupar em trabalhar, porque não dava para não trabalhar. E na época não me preocupei em pegar alguma coisa na minha área, porque era uma questão urgente. Então eu peguei o primeiro emprego que eu tive oportunidade, que graças a Deus assim, foi muito de Deus. Na época foi muita bênção na minha vida. Mas esse ano já foi um ano diferente, foi um ano que eu já pude trabalhar na minha área. Em seguida eu consegui assim, trabalhar na escola dos meus sonhos, assim, em Goiânia, se eu pudesse escolher, era a escola que eu gostaria de trabalhar. E assim foram acontecendo muitas coisas, né? Então assim, foi motivo de muita alegria, com toda a dificuldade. Foi um ano assim que eu consegui fazer um curso que eu sempre tive vontade de fazer, que era de Libras, e que todo ano eu adiava por uma série de fatores. E esse ano eu consegui fazer, consegui formar. Então assim, estou muito feliz. E agora, para terminar o ano, né? Eu fiz o concurso da prefeitura, passei. E agradecer, assim, além de agradecer a Deus por todas essas conquistas, por todo esse cuidado ao longo desse tempo, agradecer também todos que sonharam aí junto com a gente, comigo e com o Heitor, né, filho? Muito obrigada a cada um de vocês.